sabe quem você é. Ele sabe que você é comprado, é lavado, é redimido, é justificado, é sarado, é próspero, não é mais um miserável. Acabou o tempo de miséria na sua vida, acabou o tempo de derrota, acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de ficar na mão de agiota, acabou o tempo de ficar na mão do homem. Esse reino... Olá, amados, graça e paz. Quero convidar você e toda a sua família para estar presentes em todos os cultos da nossa igreja. Nós estamos nos reunindo às terças e quintas-feiras a partir das 20 horas e no domingo a partir das 19 horas aqui em nossa igreja na rua Engenheiro Molevade 869, Jundiaí, São Paulo. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres. A palavra evangelizar significa trazer boas notícias, trazer coisas boas, anunciar coisas boas. Jesus foi ungido para anunciar coisas boas. Qual é uma boa nova para o pobre? Qual é uma boa nova que você pode dar a um pobre? Mas hoje nós vamos entender o que é pobre. Deus, vem aqui, aleluia, olha Deus, olha Deus. Senta lá, Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono e Ele está reinando. A Bíblia diz que Ele reina sobre principados, sobre potestades, sobre domínios, sobre governo. Ele é antes de todas as coisas. Tudo parte dele, tudo vem dele. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, ele não foi criado, ele existe. A criação parte dele. Antes dele nunca houve, nem haverá. Ele é o único. E ele é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre, ele é o mesmo. Ele governando no céu. A Bíblia diz que ele criou a terra com sua palavra e ele precisava de um governador aqui na terra. Ele precisava governar de lá para cá e para isso ele criou o homem. O homem foi criado do pó da terra. Ele pegou o pó e ele criou o homem à imagem dele, igual a ele, semelhante a ele. Então ele pega o homem, ele cria o homem. E quando ele cria o homem, ele cria uma posição para o homem, que é chamado domínio, autoridade, poder, que é chamado trono. Então, Deus o coloca assentado para dominar na terra. Até aí, só existe um reino, mas esse reino dividido em duas partes. O reino de Deus e o reino do homem, governando as coisas mediante a força de Deus. Vocês entendem até aí? Então, não existia o reino de Satanás. Satanás nunca teve nada. Quando ele tentou fazer alguma coisa lá, Deus o lançou. E nunca ele teve domínio. Essa posição aqui é uma posição de um rei assentado. Você já viu algum rei pobre? Você nunca foi pobre. Você nunca foi pobre. Mas a palavra pobre significa tirado da posição, significa arrancado da posição, alguém que não tem condição de realizar nem o que deseja, ele é impossibilitado. Significa também humilhado, ultrajado, rejeitado, desamparado, sem poder e sem autoridade. O reino de Satanás, que estava implantado na terra por causa da queda, ele não tinha como governar lá. E Deus deu ao homem lá domínio sobre o diabo aqui. Ele disse: você vai dominar tudo que rasteja sobre a terra.
Então ele já deu domínio sobre Satanás. Desde lá, o homem já tinha domínio. Vocês entendem até aí? Só que quando ele conseguiu enganar o homem, e o homem desobedeceu a ordem de Deus, o homem sai dessa posição e vem para a posição de escravo. Ele cai da posição. E aí, quem se assenta lá? Quem passa a ter um reino agora? Que nunca foi dele, sempre foi dele. Então, nesse reino das trevas, tem doença, tem pobreza, tem escassez, tem miséria, tem maldição, tem depressão. Isso é chamado reino das trevas, domínio das trevas. Então, a partir daí, o homem passou a ser escravo. O homem passou a precisar. Lá o homem não precisava. Lá o homem não precisava de paz. A paz já estava nele. Ele não precisava de cura. Ele já era a própria cura. Ele era a imagem dele. O homem nem precisava de riqueza. Ele tinha tudo. Ali ele passa a precisar, porque ele perde aquele reino. A partir daí ele é pobre. Pobre significa necessitado. Talvez ele tenha dinheiro, mas não tenha paz. Tenha dinheiro, tenha paz, mas não tenha cura. Tenha cura, tenha dinheiro, mas não tem conhecimento. E a partir daí o homem se torna pobre, porque ele passa a ser dominado. Vocês entendem? Então, a Bíblia diz que Deus levantou vários homens, mas nenhum desses homens tinha um sangue puro, tinha um sangue sem defeito, sem pecado. Abraão era muito bom, era um servo bom e fiel. Ele foi um homem muito ungido e teve fé e prosperidade. Mas ele errou quando ele não confiou em Deus para guardar sua esposa, e ele mentiu. E aí o diabo disse: então isso aí não dá. Mas depois de Abraão veio Isaac, e Isaac imitou o pai, mentiu também, não dava. Veio Jacó, Jacó, além de mentir, de enganar, enganou seu irmão, enganou Labão, enganou todo mundo. Deus disse: não dá. Veio Isaías, Isaías tão puro, tão cheio do Espírito Santo, mas diz: eu habito no meio do povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. E aí ele teve consciência do pecado dele. Mesmo que Deus havia removido o pecado, o sangue de Isaías não dava, o sangue de Elias também não dava, o sangue de Eliseu também não dava, o sangue de Davi não dava. Mas havia um que haveria de vir, que já foi profetizado desde lá da queda. Virá aquele que vai esmagar a sua aleluia, vai esmagar a sua cabeça. E qual é o nome dele? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que era, que há de vir, aquele que vive para todo sempre. Aleluia. Agora Deus que está lá, ele encarna e vem num corpo físico chamado Jesus. Ele desce aqui na terra, e ele só tem um propósito: tirar o homem de lá e colocar o homem lá. Aleluia. O diabo está lá, e a identidade do homem quando estava lá era homem de Deus, domina como Deus, tem autoridade como Deus, reconhecido na Bíblia como pequeno Deus. Jesus disse: vocês não leem a Bíblia? Porventura não está escrito que vós sois deuses? Aquele que domina sobre as coisas. Deus é aquele que domina sobre os céus, e o homem era aquele que domina sobre a terra. Uau! Ai, 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 ai. Presta atenção. Aqui o homem está dominado. O pecado domina o homem. O pecado mata o homem. O pecado separa o homem. Por causa do pecado, o diabo pode colocar no homem o que ele quiser, porque o pecado é a natureza do diabo no homem. O pecado é a senha de acesso para que o diabo tenha acesso à vida do homem e possa destruí-lo. Por causa do pecado entrou a morte. E aí uma das coisas que mata o homem é doença, preocupação, ansiedade. A própria falta das coisas fazem com que muitas pessoas morram. Então Cristo, a Bíblia diz, se fez carne
e habitou entre nós. Esse agora era sem pecado, era da descendência de Abraão, mas era sem pecado. Era da descendência de Isaac, mas era sem pecado. Era da descendência de Jacó, mas era sem pecado. Era da descendência de Davi, mas era sem pecado. Nunca pecou, nunca mentiu, nunca adulterou, nunca roubou, nunca enganou. Ele era a verdade, aleluia. Ele era o verbo que se fez carne. Ele veio entre nós e o seu nome agora estava acima de todo nome. Quando ele vence Satanás no seu corpo, estando naquela cruz, a Bíblia diz que entrou uma lança, e quando o sangue dele tocou a terra, o que aconteceu? O pó subiu. O homem foi feito da onde? Você não entende? Que quando o sangue tocou na terra, o pó subiu. O pó subiu. Agora, antes da queda, o homem estava lá. Depois da queda, o homem sobe, mas ele não sobe só. Cristo se assenta com ele nos lugares celestiais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Agora, presta atenção. Aqui, sozinho, o diabo teve como derrubá-lo, enganá-lo. Agora não tem como, porque ele está em Cristo e Cristo está nele. Para derrubar ele, tem que derrubar Cristo. E é impossível. É impossível. Ei! Ei! Aleluia! É impossível agora, porque o que ele é o que Cristo é, e o que Cristo é o que ele é. Na identidade natural dele está escrito: Diego, nascido no dia tal, nascido no dia tal, nascido no dia tal, filho de tal, o pai dele é tal, na cidade tal. Mas quando ele nasceu de novo, Deus colocou a identidade dele agora na palavra. E agora ele não é mais Diego. Ele é a justiça. Ele é abençoado. Ele é curado. Ele é próspero. Ele é redimido. Isso é o que ele é, aonde ele está. A palavra está lá, ele está lá. Para removê-lo de lá, tem que removê-lo da barra da roupa. Ai, 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 ai. E é por isso que hoje à noite é tão importante essa ceia. Porque Jesus disse: este é o pão. E o pão que eu estou dando a você é minha carne. E quando você comer desse pão, você está comendo da minha carne. No Velho Testamento, não havia aliança sem sangue. E quando Deus fez aliança com eles, Abraão, a Bíblia diz que ele cortou a carne do prepúcio. E aquilo era a aliança. E quando Deus olhava para eles, que viu o corte, Deus disse: eu tenho compromisso com ele. O sangue dele foi derramado, então eu tenho compromisso com ele. Quando Davi foi enfrentar Golias, o que foi que ele se baseou? Quem é este circunciso? Ele não tem aliança? Eu tenho. Eu tenho uma prova que eu tenho aliança. Eu tenho um corte em mim, que significa que Deus está comigo. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. E aí a Bíblia diz que Davi corre para Golias e lança uma pedra, que com certeza as 5 pedras que ele pegou tinham 5 nomes. Quais eram eles? Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e maravilhoso. Ele botou no seu alforje
e correu em direção. Eu creio que a pedra que ele deve ter pegado foi Deus forte. Uau! Oh! A pedra encrava Golias. A Bíblia diz que ele vai para cima de Golias, corta a cabeça, pega a espada de Golias, pega o escudo de Golias, pega a cabeça de Golias e entra na tenda. Aleluia! E se senta lá na tenda com a cabeça de Golias, com as armas de Golias, até que Saul chama ele. O rei está te chamando. Ele pega a cabeça, pega as armas, vai até o rei e diz: está aqui quem te afrontava 40 dias. Está aqui a cabeça dele. E não só a cabeça, estão aqui as armas, estão aqui os escudos. Ele não tem mais nada. Alguma coisa parecida com o nosso Jesus? Será que se parece um pouquinho com Jesus? Ele veio, enfrentou o diabo, tomou o poder, tomou a autoridade. Ai, 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 ai. Ei, ei. E ele se assentou durante 3 dias. Mas ao terceiro dia, ele se levantou. E quando Maria Madalena viu ele, disse: só um minuto que eu vou ali. E sabe onde ele foi? Na presença do Pai. E quando ele entrou lá, a Bíblia diz que ele não entrou com sangue alheio, ele entrou com seu próprio sangue, purificou todas as coisas e deve ter dado para o Pai. Está aqui a cabeça daquele que te afrontava, daquele que humilhava teu reino e teus filhos. Oh, e não só a cabeça, estão aqui as armas, estão aqui os escudos. Ele não tem mais nada, 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 nada. Oh! Aleluia! Aleluia! Deus pegou tudo aquilo, olhou aquilo e disse: obrigado, meu filho. Então tome, é seu o poder, é seu a autoridade, é seu o domínio. Ele agarrou e disse: obrigado, Pai. Agora eu não vou precisar disso, porque aonde eu estou, aleluia, não tem doenças, não tem morte, não tem escassez. Posso? Tome. O diabo sabe quem você é. O diabo sabe quem você é. Ele sabe que você é comprado, é lavado, é redimido, é justificado, é sarado, é próspero, não é mais um miserável. Acabou o tempo de miséria na sua vida, acabou o tempo de derrota, acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de ficar na mão de agiota, acabou o tempo de ficar na mão do homem. Esse reino, aleluia, hoje é a sua noite. Lembra? 40 anos, 400 anos. A descendência de Abraão é escrava durante 400 anos. E Deus manda um rapaz chamado Moisés. Ele é retirado das águas. Significa retirado da palavra. A palavra é a água. Ele é chamado também de libertador. E a Bíblia diz que ele vem para redimir o povo e libertar o povo e tirar o povo da escravidão. 400 anos, onde pessoas viram seus filhos nascer, morreram e nunca tiveram prazer de ser libertos de nada. Trabalhava, e tudo que eles trabalhavam ia para a mão do outro, do Egito, do rei. Eles davam duro, eles trabalhavam dobrado e não tinham nada. Isso é ser pobre. E eles estavam dando duro, até um dia em que Deus disse: eu ouvi o clamor deles,
E eu enviei um libertador. E esse libertador teve uma experiência extraordinária. Ele disse: como é que eu vou dizer para eles que tu és? Diga: eu sou. Como assim? Eu sou o que sou. Acabou. Como assim? Eu sou tudo que você precisa no momento. Então eu sou para você o que você crê que eu sou. Se eu precisar de cura, então eu sou Jeová Rafá para você. Eu me torno para você aquilo que você fala. E se eu precisar de vitória, então eu sou o seu Jeová Nissi, sua bandeira de vitória. Mas eu estou me sentindo condenado. O que é que eu preciso? Eu preciso de justiça. Então eu sou de Siriqueno. Eu estou tão desamparado, preciso de um pastor. Então eu sou Jeová Roi, o seu pastor. Uau! Aí Moisés foi no nome desse eu sou. E a Bíblia diz que a cada Deus que eles adoravam, Deus mandou uma praga em cima daqueles deuses, para mostrar que ele era Deus dos deuses. E numa noite Deus disse: esta é a última noite de vocês no Egito. Eles olharam assim: como assim? Ele disse: é a última noite. É a última noite em que vocês vão dormir em Israel. Vão dormir no Egito. E não vão se acordar. E quando vocês se acordar, vocês não vão se acordar para ser escravos, para continuarem pobres, para continuarem trabalhando. E tudo que vocês trabalham vai para a mão do inimigo. Não, não, não. Acabou isso. Tinham deles doentes. 3 milhões de pessoas. Tinham deles manco, aleijado, cego. Era a última noite. Aquela era a última noite. Porque Deus disse: você vai pegar um cordeiro sem defeito, um macho de 1 ano. Veja, um macho de 1 ano. Quando Deus criou o homem, Deus criou macho e fêmea. Deus não criou Adão e Estevão. Aleluia. O homem de Deus é macho todo. Aleluia. Vocês estão comigo? O primeiro travesti é o diabo. Ele se transveste, ele se transforma. Ele é o traveca, ele. Porque Deus fez macho e fêmea. Uau! Então, se seu filho tiver alguns trejeitos, impõe a mão. Repreenda isso. E traga para o pastor dar uma pisa nele. Aleluia. Ore por isso. Que Deus não criou mistura. E a Bíblia diz: eu quero um macho de 1 ano. Eles separaram e disse: no dia 10 vocês vão comer. Se a família for pequena, chame a vizinha e junte, porque vocês têm que comer o cordeiro todo. Vocês vão assá-lo bem. Vocês vão tirar as vísceras dele, mas vocês vão assar a gordura dele. Vocês vão comer tudo. Vocês vão roer o osso. Não deixa nada. Come a carne toda. Coma com ervas amargas, representando o período que vocês passaram de amargura. E vocês pegam o sangue do cordeiro e vocês vão lá e ungem os umbrais de vocês. Vocês marcam os umbrais, porque o anjo da morte vai vir. E quando ele vier, ele vai ver o sinal do sangue. Presta atenção, ele ia ver o sinal do sangue. Então, a Bíblia diz que quando deu meia-noite, eles entraram, ficaram dentro de casa. E outras, eles não podiam sair da casa. Eles tinham que ficar dentro da casa, comendo o cordeiro e esperando, porque naquela noite todo primogênito que não tivesse a marca do sangue na porta ia morrer. Todo. Primeiro gato, primeiro cachorro, primeiro animal, primeiro filho ia morrer, não importasse a idade. Era a última noite de vida para aquele povo. E a Bíblia diz que quando o anjo destruidor passou e viu o sinal do sangue, aqui não. Aqui não. Aqui não. Por que aqui não? 2 coisas. O que é que o anjo da morte viu? Primeira coisa, quando ele viu o sangue, sabe o que é que significava? O primogênito aqui já morreu. Não precisa morrer mais ninguém. Você entende? Não precisa sacrifício mais nenhum.
O primogênito já morreu? Não precisa de corrente nem de campanha para você ser abençoado. Já foi feito algo. Ai. Agora outra coisa gloriosa. Imagine que isso aqui era a casa e isso aqui era a marca do sangue. Quando a morte viu o sangue, ela sabia: o primogênito já foi morto ali, não posso matar ninguém porque já está morto. E a segunda coisa é que para a morte poder tocar alguém na casa, tinha que passar por cima do sangue. Agora entenda, lá era uma marca. Na nova aliança foi lavado. Não fique de fora também das nossas redes sociais. Verbo da Vida, jundiaí.com.br é o nosso site com a nossa rádio para você ouvir 24 horas e ser edificado em nome de Jesus. Nós também estamos no Facebook, facebook.com/Verbo da Vida Jundiaí. Lá você vai ver fotos, você vai ver resumos de pregação, vai poder estar por dentro da programação semanal da nossa igreja e tudo que nós temos para você. Vai ser um tempo precioso de Deus para a nossa vida e para a sua vida. Não fique de fora das nossas programações. Seja abençoado com a prática da palavra.